gente sabe que tem a questão da idade aí, que é super importante, mas a despeito da idade, o que muda na gravidez de uma mulher que foi submetida a um tratamento de fertilização, assim? Uhum. Quais são os riscos e por que esses É. riscos acontecem, assim, a despeito da idade? Sim, alguns detalhes importantes são relativos ao primeiro trimestre da gestação, que é um pouco diferente, porque a gente muitas vezes necessita o uso de algumas medicações hormonais, dependendo de como foi feito o preparo desse útero. Então, pode ser que essa mulher esteja em uso de alguns hormônios que deverão ser mantidos até ali entre a 10ª e 12ª semana de gestação, que a gente libere ela do uso dessas medicações. Tirando essa particularidade, essa paciente vai fazer o uso das vitaminas como qualquer outra paciente, mas o obstetra que cuida dela tem que ter em mente que por ter feito fertilização in vitro, essa paciente tem um risco aumentado para doenças hipertensivas da gestação. Esse risco ele é menor nas pacientes que fizeram transferência de embrião descongelado com preparo de endométrio em ciclo natural. E a gente vê cada vez mais trabalhos mostrando isso, uma proteção com relação a esse risco obstétrico nessas pacientes. Então, a gente prefere, quando possível, fazer o preparo de endométrio nesse tipo de ciclo. Mas, de uma maneira genérica, pacientes que passam por tratamento de fertilização in vitro, elas têm um risco aumentado para pré-eclâmpsia, e aí muitas diretrizes aconselham em todas as pacientes de fertilização in vitro fazer o uso do AS profilático, mas também tem diretrizes que aceitam que você individualize esse risco de acordo com os marcadores bioquímicos de primeiro trimestre. Então, você teria duas alternativas, que seria ou fazer para todas uma prevenção geral usando AS e cálcio, ou particularizar de acordo com o PLGF, junto do PAPA e do morfológico de primeiro trimestre, para fazer um cálculo de risco, já que na calculadora de risco inclui também se a paciente fez ou não fertilização in vitro. Então, isso poderia individualizar um pouco esse processo. E algumas particularidades, né? Se essa paciente é gemelar, por exemplo, porque paciente que fez fertilização in vitro, se transfere mais de um embrião, pode ser que venha a ser uma gestação gemelar, que por si só já tem riscos adicionais. E aí soma com o fato de ter feito a fertilização, aí aumenta o risco de realmente ter uma pré-eclâmpsia, de ter diabetes gestacional. Então, existem riscos que são... A gente, quando pensa em gestação por FIV, às vezes pensa... É difícil isolar nos estudos o que é o risco da FIV, porque são pacientes que têm múltiplos outros riscos obstétricos combinados. Então, às vezes, a paciente ela fez FIV, mas ela também tem uma idade avançada, que por si só já tem uma série de desfechos obstétricos diferentes associados. Às vezes, ela fez FIV, mas além disso, ela tem uma gestação gemelar, que por si só também já são gestações com riscos obstétricos diferentes. Então, você virar e falar assim, esse risco ele é da FIV, e não é da gemelaridade, e não é da idade avançada, é muito difícil. Assim como é difícil encaixar a paciente em uma caixinha sem olhar para o todo. Então, é sempre importante para cada paciente ver não só se fez FIV ou não, mas se ela tem ovário policístico, que aí seria uma coisa que colocaria ela num risco aumentado para diabetes gestacional, por exemplo, ou ver se ela tem adenomiose, que tem estudos correlacionando com hipertensão também. Então, o fator de infertilidade, ele faz diferença no cuidado obstétrico. O tipo de preparo endometrial faz diferença, já que a gente sabe que preparos em ciclo natural têm uma tendência menor a ter distúrbio hipertensivo da gestação. E se foi ciclo com embrião congelado ou com embrião a fresco. Porque as transferências de embrião a fresco, elas têm um risco um pouco aumentado para prematuridade, por exemplo. Mas as com embrião descongelado têm um risco aumentado para bebê grande, para idade gestacional. Então, também muda se esse embrião foi um embrião a fresco ou um embrião descongelado. Mas, de uma maneira geral, a gestação ela vai ser levada como qualquer outra, mas com atenção para quando essas coisas puderem acontecer, né? E aí é importante realmente o obstetra de risco fazer uma história muito detalhada para saber quais riscos adicionais e particulares da história dessa mulher ela pode ter sido submetida. Porque, por exemplo, uma paciente que tenha feito várias esteroscopias, que é um procedimento que pacientes de infertilidade por vezes passam, ela pode ter um risco aumentado para incompetência cervical por ter feito vários procedimentos de dilatação de colo de útero. Então, às vezes, essa paciente vai ter um rastreamento diferente com relação a esse risco para prematuridade do que uma população geral.
né? Mas se a gente pensar em todo mundo que fez FIV, o que eu diria é que o risco que acaba sendo mais consistente é realmente um risco aumentado para pré-eclâmpsia. E existe também uma incidência maior de defeitos de placentação, né? Então, um aumento na incidência de placentas prévias e de placenta creta, mas é uma coisa que ainda é uma incidência bem baixa, né? Então, não é uma coisa para as mulheres ficarem assustadas, porque não é a maior parte das pacientes que tiveram gestações por fertilização in vitro que vão ter essas intercorrências, né? A maior parte das gestações vai acontecer de uma forma tranquila, né? Não é uma regra, mas é algo que a pessoa que está conduzindo o pré-natal tem que estar com uma atenção redobrada. Acho que uma coisa legal e importante de falar aqui também sobre fertilização in vitro e desmistificar é que a fertilização in vitro e o fato de estar tendo uma gestação em idade avançada, isoladamente, não são indicações de cesariano, que também é uma dúvida que as pacientes têm, né? Isso que eu ia te perguntar em relação ao parto, né? A sua opinião aí como especialista, né? Porque não tem existe essa dúvida, né? Ai, se eu tive que fazer um tratamento, então eu tenho que marcar a cesárea. E eu sempre explico que não é bem assim, né? Exatamente. A gente tem É uma coisa que não existe uma indicação somente por esses dois fatores isolados, e aí poderiam ter indicações obstétricas, mas somente por ter sido FIV ou por estar em uma idade avançada, não tem uma contraindicação a via de parto ser parto vaginal. Isso se for do desejo dessa paciente, né? Porque pode ser que ela não queira também, né? Mas se ela quiser, ela não deve ser desencorajada desse desejo somente pelo fato de ser uma gestação por FIV.